apareceu pra mim. Foi? Só isso. Foi? Assim. Tá virado a câmera, né? Sim. Boa noite, galerinha! Chegando para mais um podcast Atualiza. Eu sou a Isa Tavares e vocês estão na melhor podcast Atualiza. Por aqui você fica informado pelas notícias maravilhosas que acontecem em Cascavel, região e até fora de Cascavel. Eu vou convidar vocês a ir entrando, compartilhando, marcando pessoas e colocando nos grupos também. Que hoje o convidado é de fora, é lá de Curitiba. Então venham chegando, marcando, compartilhando. E se você tiver pergunta, manda para cá que o meu convidado responde para você. Obrigada por vocês estarem me seguindo no Instagram. Se vocês não me acharam lá, é Isa Tavares 11. E na página Atualiza e também nos meus grupos, gente. Minha gratidão por vocês que têm acompanhado meus trabalhos, vocês que me mandam mensagem diariamente. Eu sou super grata pela sua vida. Sem Deus e sem vocês, o podcast Atualiza não acontece. Eu já quero apresentar meu convidado para vocês, que ele vem lá de Curitiba. Olha que honra dar uma entrevista aqui no podcast Atualiza. Eu recebo no estúdio do podcast Atualiza o professor Rodrigo Piscitti, mais conhecido como Piscitti. Tudo bem, professor? Tudo bem, Isa. Um prazer estar aqui no seu estúdio, ao vivo. Pessoal de casa, um abraço a todos. Boa noite a todos. Um prazer voltar a essa cidade. Estou aqui pela segunda vez, estive aqui em outubro. Gostei muito da cidade, o clima daqui é maravilhoso, eu gosto desse calor daqui. E muito obrigado pelo convite. Perguntem o que vocês quiserem, curiosidades, dúvidas, estou aqui para responder. Obrigada. Você mora em Curitiba? Moro em Curitiba. Ah, é? E você é professor de quê? Resuma pra gente aí, porque eu não vou saber pronunciar essa palavra. Sou professor de jiu-jitsu, de wrestling, que é a luta olímpica. Para quem tem dificuldade de pronunciar, que a maioria tem dificuldade, mesmo atletas, professores, o wrestling pode ser pronunciado tranquilamente, formado como luta olímpica, que quando se fala wrestling, então algumas pessoas confundem com o WWE. Porque também é chamado de wrestling, é outro estilo. Greco-romano é um estilo de wrestling. Então o wrestling engloba tudo isso, o estilo livre, o estilo greco-romano. E é luta olímpica. E também sou professor de MMA. Fui atleta de MMA e de jiu-jitsu e de wrestling. Hoje sou atleta de jiu-jitsu e professor das outras modalidades. Olha então, que dou bacana. aula, mas lutar só luto jiu-jitsu. Só jiu-jitsu. E me conta uma coisa, há quanto tempo que você se descobriu nessa área de atletismo? Era teu sonho ou você se descobriu aí na metade do caminho? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Se tornou sonho de ser lutador já quando eu estava bem maduro. Eu gostei muito quando eu conhecia a modalidade, quando eu conhecia o jiu-jitsu, ainda no Maranhão. E eu tinha 18 ou 19 anos, não lembro direito. Treinei por alguns meses, modalidade sem kimono, que a gente chama também de submission ou de no-gi. E depois dali eu fui embora para Fortaleza para estudar, então eu morava perto de uma academia, às vezes ia como visitante, fazer uns treinos, mas eu não pensava em ser lutador, não achava que teria oportunidade de ser lutador. Trabalhava, como fui criado na fazenda, fui para a escola muito tarde, aos 13 anos, então numa fase assim, onde as pessoas terminam a faculdade, eu estava terminando o ensino médio. Depois eu vim embora para Curitiba, meio que por aventura, eu tinha sempre o sonho de ir para frente e conhecer outros lugares. Então eu saí da fazenda, que era um lugar onde não tinha nada, nem energia, e fui para a cidade, que é uma cidade muito pequena, onde meus pais moram até hoje, que é a cidade que eu
tenho no meu coração como a minha cidade natal, que não é. Eu nasci aqui no sul e fui para lá, com 1 ano. E eu, então, em Fortaleza eu não pensava em ser lutador. Gostava, assistia, mas eu gostava, mas não pensava que seria lutador, porque eu me achava velho para isso. Em Curitiba eu comecei a treinar por hobby, mas foi muito rápido, como eu já tinha um certo contato com a modalidade, foi muito rápido para eu começar a lutar. Foi questão de meses eu estava lutando no campeonato de jiu-jitsu. E estreiei vencendo, sendo campeão na faixa branca. Então, foi dali para frente, foi muito rápido. Eu me adaptei de imediato, comecei a mudar de trabalho, saí de um trabalho eu não ganhava mais, para ir para um trabalho eu não ganhava menos, mas eu podia treinar mais. Foi a época que, isso em 2008, e foi a época que logo depois, em 2009, abriu e inaugurou a CM System. E eu treinava com um professor que era aluno do meu mestre atual, que é o mestre Cristiano Marcelo. Quando inaugurou a CM System, que é a equipe que eu represento hoje, eu já representava essa equipe. Quando eu comecei a lutar, tinha acabado de inaugurar essa equipe. Eu passei a treinar lá, na série, junto com um time profissional. Então ali nasceu o sonho no começo de 2009, nasceu o sonho do só para luta, só da academia. Não vivia só como atleta. Então você se descobriu, na verdade, em 2009. 2009. E você falou, é isso que eu quero para minha vida. Então, ali foi quando eu comecei realmente a entender, não, eu nasci para isso, é isso que eu tenho que fazer, é isso que me satisfaz. Porque eu sempre amei tudo que eu faço. Faço até o momento que eu consigo fazer com amor e consigo fazer o melhor possível. Muita dedicação. Muito, em tudo que eu faço. Então até então, trabalhei em várias profissões, mas nessa época eu era pizzaiolo, já era padeiro, então depois me adaptei, voltei a trabalhar de padeiro por causa do horário, mas a luta era um segundo plano, mas era o que eu queria colocar logo em seguida como primeiro plano. Então 2009 foi onde tudo nasceu, o sonho não, é isso que eu quero. Até então eu não sabia o que eu faria pro resto da vida. E tudo que eu fazia com amor e tentava fazer muito bem feito. Mas a partir de 2009 eu descobri o que eu queria pro resto da vida. Que bacana. Aí eu quero dar uma pausa aqui para a gente agradecer já quem está chegando e compartilhando. Muita gente já está conosco compartilhando. Eu vou tentar mandar os abraços, porque é muita gente. Se eu não conseguir mandar um abraço agora, depois com certeza eu vou te dar coraçãozinho, vou mandar um oi, vou mandar um agradecimento para você em especial, tá bom? Chegando por aqui, já compartilhando, professora, a nossa live, a Zira Carvalho está compartilhando, a Val está conosco, o Túlio Araújo. Olha, é muita gente que está aqui, isso mesmo. Chega compartilhando, colocando nos grupos, marcando pessoas para interagir com a gente. Eu estou com um professor lá de Curitiba, que ele está aqui no espaço do estúdio do Podcast Atualiza, contando um pouquinho da história dele, como ele chegou até aqui. É difícil, mas não é impossível. Eu quero perguntar para você, professor, muita gente diz, mas como é difícil começar tal coisa? É difícil. E a pergunta que não quer calar, naquele momento difícil da sua vida, que você me descobrir, é isso que eu quero. Você já pensou assim, não aguento mais, está muito difícil, eu vou desistir. Já passou isso pela tua cabeça? Já. Uma vez eu pensei em parar e achava que se eu parasse naquela fase, provavelmente não conseguiria continuar. Não pensei em desistir, mas eu sabia que seria um risco grande de eu não conseguir novamente. A oportunidade não é dada a todos, assim. Não é tão fácil conseguir a oportunidade que eu consegui, que eu treinava, não pagava para treinar, que é o mais difícil às vezes para algumas pessoas que tinham um salário baixo como eu tinha. É difícil, então eu ia embora e conseguir essa oportunidade de novo, não seria tão fácil. Então eu trocava mensalidade do serviço, eu estudava na academia, tudo isso, e lutava para levar o nome da academia. E em 2013 eu era faixa roxa e eu pensei em parar e conversei com o meu professor, porque eu queria ir embora para Fortaleza de volta para cuidar do meu filho. Meu filho tem um filho. Você tinha deixado lá o seu filho? Tinha deixado meu filho. Mal conhecia meu filho. Meu Deus. Porque quando eu vim embora, a mãe dele estava grávida e eu fui conhecer ele aos 4 anos. E o meu professor não deixou. Conversou comigo e falou que não era o momento, que eu tinha... Até então ali eu já tinha lutado bastante, eu já lutava wrestling, já lutava MMA. E na época eu estava lutando MMA ainda amador, mas lutava bastante jiu-jitsu, eu era campeão de vários eventos. E aí ele falou que eu tinha passado pela parte mais difícil, não era momento para desistir, porque se eu desistisse ali,
poderia ser que eu não voltasse, não chegasse nem a faixa preta. Será que você voltaria, né? Ele falou, fica comigo. Ele perguntou para onde eu ia em primeiro lugar. Eu falei, volta ali para lá. Ele falou, você vai voltar para de onde você veio. Não nesse momento. É melhor que você fique até a faixa preta. Se você chegar à faixa preta e você decidir que você quer ir embora, eu te ajudo a ir embora, mas para fora do Brasil. Eu tenho contato fora, você vai para fora do Brasil. Olha, isso mas é aí é importante. uma coisa para você ir para frente. Eu quero que você saia daqui para frente, não para trás. Então eu decidi, e ele me deu a ideia de trazer meu filho para passar férias. E eu trouxe. Meu filho se apaixonou pela luta, pela cidade. Quantos anos ele tinha? 8 anos. 8 anos já. Então, no ano seguinte, meu filho estava morando comigo. Que bacana. Está comigo até hoje, está com 18 anos, e dali eu nunca mais pensei em parar. Olha só. Mas é difícil, assim, eu digo que quando a pessoa tem um sonho, você teve um sonho de continuar a buscar mais, né? Mas aí a vida não é só de vencer, né? Você falou que começou lutando e tal. Não foi só de vitória. E quando você perdia, né, ali na luta, qual que era a sensação? Ai, que tristeza, ou eu vou tentar mais, vou me aperfeiçoar mais. O que você diria até para os nossos amigos que estão assistindo, quando você perde uma batalha, o que acontece? Qual que é a sensação? Para mim, treina mais. Independente do que aconteceu. Muitas vezes você não perde por culpa sua. São circunstâncias, às vezes seu adversário está num dia melhor que você. Às vezes ele é realmente mais experiente que você, ou melhor, ou é mais forte. Naquele momento ele estava melhor, o nível técnico estava equilibrado e a força prevaleceu. Ou a força está equilibrada, o nível técnico dele prevaleceu. Estava tudo equilibrado, às vezes você é até melhor que ele e você perdeu, porque naquele dia você não estava no momento bom. A cabeça não estava boa, teu espírito não estava bom. Independente do que seja, treina mais. Treina mais porque e não desiste, não, vai em frente. A questão de derrotas, eu tive várias derrotas. A derrota nunca me fez pensar em parar ou desistir. A derrota sempre me fez pensar em treinar mais. Infelizmente não funciona assim para todas as pessoas. Então, como professor, eu tento sempre identificar o sentimento do atleta, do aluno, após a competição. Seja de vitória ou seja de derrota. Não deixar se empolgar demais, não deixar desanimar demais, não deixar que trabalhe. Mas isso varia, o sentimento varia. Para mim, o sentimento sempre foi voltar, tentar encontrar os erros, junto com os meus técnicos, e treinar mais e voltar melhor. Tá. E lá nessa luta aí que você luta, são várias, né? Tem hierarquia? Você é professor, mas eu também soube que tem mestre. É uma hierarquia, né? Começa o quê? Como professor? Começa como instrutor, professor. Como instrutor. Então, geralmente os instrutores começam ali desde marrom, pode ser instrutor. Então, muitas vezes, como se fala popularmente, vai chamar todo mundo de professor, alguns chamam de mestre. Então, eu tenho vários alunos que me chamam de mestre, eu falo para eles, às vezes, que não... Prefiro que não me chamem de professor, sou professor. Acabam chamando de mestre. Não, mas isso é a maneira como chama. O meu primeiro professor era faixa marrom e eu chamava ele de mestre. Então, é só a forma de você falar, como se eu quiser chamar o meu professor de escola de mestre. Para mim é o meu mestre, tudo bem. Mas no jiu-jitsu existe, desde faixa marrom, você pode ser instrutor. Faixa preta, você vira professor. E mestre, legalmente mestre, é só a partir da faixa coral. É acima da faixa preta. Nossa. Então tem várias trocas de faixa. Você vira faixa coral, vermelha e preta, após 31 anos de faixa preta. Nossa. Nem o meu mestre, o meu professor, é legalmente mestre perante a confederação. Então, eu sempre me refiro a ele como mestre. Fora do tatame, ele é meu amigo também, ele foi meu patrão, eu trabalhei na academia durante muito tempo, vários anos. O meu patrão é meu professor, e eu formalmente chamo de mestre. Mas meu amigo, então quando eu converso com ele fora do tatame, chamo pelo apelido, pelo nome, chamo de Cris, é uma maneira carinhosa de chamar, o mestre Cristiano. Mas legalmente, perante a confederação, ele ainda não é mestre, né? São poucas pessoas, então ele já não está tão distante. Ele já tem mais de 20 anos de faixa preta. Aos 31 anos de faixa preta, você vira mestre com a faixa coral. Que legal, mas é uma questão também de reconhecimento e respeito também, né? Sim. Que legal. Estão me perguntando aqui, professor, aqui no meu grupo, se essas lutas são consideradas lutas violentas ou não. Eu não considero. Então, o esporte, a luta esportiva, hoje o MMA é a luta mais agressiva dessas.
por ter socos, joelhadas, chutes. Aí vale tudo. Quase tudo. Uhum. Então tem regras também. Quando a pessoa vai para esse esporte, tem que estar condicionado. Então, infelizmente, tem pessoas que colocam pessoas lá que não são atletas, coloca para lutar contra atletas profissionais, vai lá e simplesmente tem professor que vai lá, não, tu vai estrear no MMA profissional, esse cara não está preparado para isso, se torna muito perigoso. Mas a luta não é exatamente violenta, mas é traumática. Então tem o risco. Mas não só no MMA ou no jiu-jitsu, no wrestling. No jiu-jitsu vai ter o risco de você pegar uma chave de braço ou de perna e você lesionar alguém. As articulações de alguém, ele tem um momento, ele tem a oportunidade de desistir, de bater. Entendi. Que é os 3 tapinhas de desistência. É um reconhecimento da ali é o sinal que a pessoa não quer continuar a luta. Eu reconheço a superioridade técnica do meu adversário. Ele pegou meu braço, me deu uma chave de braço, eu não consigo mais sair. Entendi. Eu sei que vai quebrar. Então eu bato. Tem pessoas que não batem pelo ego. E o cara vai puxar e vai quebrar. Às vezes também pode não dar tempo. Então pode acontecer uma lesão. Tem árbitro ali para orientar. Antes. Ele pode parar se ele achar necessário, se o outro não bater nele, ele pode parar. No MMA vai ser a mesma coisa. Então o que se vê no MMA às vezes sangue. São cortes superficiais, não são tão traumáticos. O jiu-jitsu acaba também sendo traumático. Porque o jiu-jitsu vai ter esses cortes que vai se ver no supercílio, testa, nariz, mas vai ter essas lesões de articulações. Tá me falando aqui que o nosso áudio está ficando baixo, se você puder dar uma olhadinha ali para nós. Professor, essas lutas, elas podem ser usadas na rua ou elas só são usadas na academia ou só para defesa pessoal na rua? Na rua só para defesa pessoal. Então, que eu sempre oriento, não use desnecessariamente. Se você vai para a rua, eu acho que atleta, isso é uma coisa que eu falo sempre, muita gente não concorda, eu acho que atletas não devem frequentar certos lugares. Principalmente se for um atleta conhecido. Às vezes a pessoa nunca me viu e vai olhar e falar, você é atleta, você é lutador. Olha para o rosto, olha para a orelha, olha para o cara com algumas cicatrizes. E muita gente dessas pessoas, se você está no lugar errado, às vezes a pessoa quer te testar. Se você bate alguém, você vai ficar mal visto. Aí não tem uma punição pela academia também? Uma coisa... Se você apanha, você também é mal visto. Na rua, se você sofre um assalto, dependendo da situação, não faz sentido reagir. Eu acho que a maior defesa pessoal é você saber onde anda e saber como você se comporta. Entendi. Mas poder usar, pode. Então, o que acontece? No meu caso, se eu tenho um aluno, se esse aluno anda fazendo arruaça, anda brigando, eu sei que meu aluno andou fazendo arruaça, andou procurando briga, andou se comportando mal e se envolveu em confusão, eu vou tentar orientá-lo primeiro, em segundo plano, suspender ou expulsar. Então, se ele precisou reagir e ele se defendeu, ou defendeu alguém, defendeu a família dele, é outra situação. Então, no caso de defesa. Defesa. Então, se você usar fora da academia, se usa para defesa pessoal, para autodefesa. Para defender a você ou outra pessoa que precisa da tua ajuda. Não precisa necessariamente ser tua família. Eu acho que se você tem uma pessoa em uma situação que está precisando de você, alguém que não consegue se defender, e tem uma pessoa que está ali se aproveitando da sua condição física para colocar em risco outra pessoa, eu acho que você se defender essa pessoa e se autodefender, não tem erro nenhum nisso. Você está usando para o bem. Para o seu bem, para a sua defesa, né? Então, eu acho que isso não tem nenhum problema. Mas, a partir do momento que um atleta se coloca em certas condições, eu não concordo. Então, mesmo, não, mas eu estava lá na balada bebendo e foi o cara que mexeu comigo. Por mais que ele esteja certo, ele está se expondo a essa condição. Então, não é o ideal. Eu acho que não justifica. Não justifica. Então é uma coisa, é muito polêmico, divide muitas opiniões, mas porque você vai falar, então, mas se o atleta é atleta, ele não pode frequentar, não pode se divertir, tá, tu tem opção. É como se você escolhe seguir tal religião, essa religião não tem regras também, essa né? Essa religião não pode fazer tais coisas, não pode ir em tais lugares. Não vai, ou então você não segue aquela religião. Exatamente. Cada escolha, uma renúncia. É verdade, tá certinho. Eu quero continuar a mandar os abraços aqui.
Obrigada por você que está com a gente, você que está compartilhando, você que está interagindo. Obrigada mesmo de coração. Rosângela está assistindo, a Márcia está conosco, a Ariane, o Lincoln Garcia está conosco, a Loreci, muita gente está chegando aqui. E aproveitando aqui esse nosso patrocinador, eu preciso entregar um recadinho aqui. Enquanto o professor toma uma água e respira, eu quero entregar um recadinho, ó. Direção defensiva. Para você que se interessar pelo assunto, né? Lembrando que o Valdo, ele está contratando o ator que queira participar de um filme agora em setembro no Autódromo de Cascavel. Se você se interessar, entre em contato com o Valdo naquele outdoor ali em cima. Cadê? Aqui. Valdo, direção preventiva. Entre em contato com o Valdo, 99791 8045, que ele está procurando ator e atrizes para fazer o filme, que inclusive vai ter participação aqui no Autódromo de Cascavel. Professor, e você consegue conciliar família, filhos, treino? Como é que fica essa divisão? Você consegue separar? Tem aquele momento assim que a cabeça está 1000 por hora e você precisa se concentrar, que tem campeonatos, né? Como que fica a cabeça daí 1000 por hora? Consegue dormir? Porque tem gente que nem dorme, né? Daí nessa situação, né? Eu consigo. Hoje é muito fácil conciliar, porque eu só tenho um filho biológico, esse está comigo. Estou separado da mãe dele faz um bom tempo. Antes eu tinha um enteado, mas os dois também lutavam, então estavam sempre comigo. Quando eu estava casado, a minha esposa era muito compreensiva, me apoiava, então nunca tivemos nenhum problema com isso. Mesmo estando de dieta, eu não fico, muitos atletas ficam muito de mau humor na dieta, eu não fico. Ah, que tem essa situação Da de fome. uma hora faz dieta, outra perde peso, outra hora fica ganha peso. Dieta Meu bem Deus! rígida. Então mesmo de dieta, a gente tinha o pouco de tempo que eu tinha, geralmente no final de semana, eu tinha tempo no sábado à tarde, porque eu treinava no sábado de manhã, e no sábado à tarde eu tinha tempo, geralmente a gente fazia coisa mais em casa, ficava com a família em casa. E no domingo a gente saía para passear, então eles comiam o que eles podiam comer, eu comia o que eu podia comer. Se não pudesse comer, eu não comia, mas eu estava ali com eles, de boa. Não atrapalhava em nada. Depois que nos separamos, foi quando eu já estava morando na China, a mãe dele decidiu que não estava feliz em Curitiba e foi para Fortaleza. O meu enteado foi com ela e o meu filho foi comigo. Meu filho está comigo, como meu filho também é atleta, ele entende bem o meu lado e não me incomoda se eu tiver de dieta e ele comer ali, então não tem problema, então eu consigo. E quando eu estou perto de competição, eu fico mais, uma dieta restrita, fico mais focado, eu durmo melhor. Ah, é? Eu começo ali uns 2 meses, no mínimo 2 meses antes, eu começo a corrigir bem o meu horário de dormir e de acordar. Uma coisa que eu faço sempre, eu converso bastante com os atletas, com meus alunos, que eu acho que é uma coisa que faz muito bem, você começar um tempo antes, semanas antes pelo menos, acordar todos os dias no horário que você vai acordar no dia da sua luta. Se eu sei, por exemplo, a última competição que eu fui em São Paulo, eu sabia que no dia eu ia dormir pouco, porque eu ia dormir na ida, na viagem, e eu ia acordar às 6 horas da manhã. Então estava tranquilo, Então, estava organizado. Eu estava um mês dormindo, meia-noite, que é o horário que eu ia pegar o ônibus aqui, eu podia dormir no ônibus, eu estava dormindo de meia-noite às 6 da manhã. Olha só. Eu dormia às 6 horas, e aí só ia tirar um cochilo à tarde, que provavelmente seria depois do horário que eu teria lutado em São Paulo. Então eu chego no dia da competição, eu consigo acordar cedo e passar o dia descansado, estou pronto para luta. Olha só que bacana. Então eu consigo fazer isso, então se meu filho não dormir no mesmo horário que eu consigo dormir bem, mesmo assim, eu divido um quarto com meu filho, moramos no mesmo quarto. Então a questão família para mim é sempre foi fácil, eu consigo lidar muito bem com isso, não tem problema. Isso é importante, né? Separar as coisas e ter um momento de lazer, né? E agora falando em orelha e luta, desculpa a pergunta, mas eu vou perguntar. Essas suas orelhas, elas são resultado de luta? São. Meu Deus! Eu lembro quando a minha mãe viu a primeira vez, meu filho está destruindo as suas orelhas, eu fiquei tão bem, porque a minha mãe cuidou da gente muito bem, mesmo a gente morando em fazenda. Sim, acredito. A gente tinha o pé muito limpo, muito desencardido, eu e meus irmãos, ela cuidava muito. Quando ela não deixava, eu acompanhei o crescimento do meu irmão, que é 8 anos mais novo do que eu.
Uhum. E todos os filhos ela fez isso, ela não deixava nem engatinhar no chão puro para não ficar com o joelho encardido. Ela ficava horrorizada quando tinha um arranhão, vai ficar com cicatriz, vai ficar feio. Depois ela me viu cheio de cicatrizes, ela viu com a orelha estourada, e isso é resultado de luta. Começou a estourar no jiu-jitsu, depois no wrestling piorou, algumas vezes chegou a estourar também no MMA. Então a minha orelha, o que muita gente pergunta, é do jiu-jitsu, é do MMA ou é do wrestling? Foi um pouco de cada coisa. Meu Deus. Foi realmente um pouco de cada coisa. Eu acho que o wrestling faz muita fricção. Olha, aqui tem algumas imagens dele lutando, né? Que eu pedi para o nosso cameraman colocar aqui. É dedicação, esforço e olha só. Isso aqui é gratidão, né? Não tem dinheiro que paga essa. Isso você vê. Olha que bacana, gente. O esporte faz muito bem para a saúde, para tudo. Isso eu tinha acabado de voltar da China. Eu achava que eu não voltaria mais a lutar wrestling. Esse aí é essa luta que você falou, é wrestling? Wrestling. Wrestling. Isso foi 2000 e essa luta, se não me engano, acho que quarta de final ou semifinal, acho que quartas de finais, do Campeonato Brasileiro de 2021. Esse campeonato eu cheguei na final e perdi a final pro Brian Oliveira, que é atleta da seleção brasileira. Olha e mesmo, isso eu tava com 41 anos. É o que? Uma luta de esforço? Eu nunca vi essa luta aí, mas parece que... Essa modalidade vale quedas e imobilizações. Não vale torções como vale no jiu-jitsu. Entendi. Torção de articulação, de braço, pescoço. Não vale estrangulamentos nem chaves de articulação que vale no jiu-jitsu. Isso só vale queda. Queda e imobilização. O objetivo é colocar as costas do adversário no chão, com as duas escápulas no chão, e estabilizar ele. Se você estabiliza ali por 3 segundos, de 3 a 5 segundos, acaba a luta. É como se fosse um ippon do judô, por exemplo, ou uma finalização do jiu-jitsu, acaba a luta. Se não acaba, vai decidida por ponto. As quedas variam ali de 2 a 5 pontos. Os rolês, é quando você rola, gira o adversário no chão, sobre o próprio eixo, 2 pontos. E aí, no final, são 2 rounds de 3 minutos, e no final desses 2 rounds, se não teve o encostamento, se não acabou a luta, no final, conta os pontos. E aí você estava fora do Brasil? Não, isso foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de voltar da China. Isso foi em 2000, estava com menos de um ano que tinha voltado, porque eu voltei durante a pandemia. Esse foi o primeiro campeonato após a pandemia. Foi um campeonato que foi bem restrito, você vê por fora, dá pra ver que tinha bem poucas pessoas. Tinha a quantidade de atletas que podiam entrar no ginásio cada vez, foi feito em 2 ginásios, estavam os atletas num ginásio e saía para outro, tinha as pessoas que vinham te acompanhando ali, uma caixa que tinha que colocar suas roupas ali, tirava ali, o staff não podia pegar, não tocar em nada teu. Foi o primeiro campeonato, foi muito restrito, mas foi um campeonato muito bom, foi um campeonato que me deixou muito feliz. Que ficou marcado, né? Foi. Você já saiu para fora do Brasil algumas vezes? Você já viajou para cá e para lá? Já viajei um pouco e eu morei 3 anos e pouco na China. Na China? Morei em Pequim, dava aula lá, de 2016 a 2020. Olha, que Daí bacana. voltei em 2020 e agora estou indo embora de novo. Pois é, gente. Estou sabendo que ele está indo embora de novo do Brasil. E aí eu tô vendo lá uns stories de umas pessoas se despedindo e fazendo um elogio. Com certeza é um bom professor, um bom mestre, né? E aí como é que fica o coração? Fica apertado? Muito apertado. Tá indo para onde? Estou indo para Tenerife, nas Ilhas Canárias. Nossa, Fica ali não sei nem onde fica. Fica na costa da África, mas a ilha da Espanha. Então, às vezes, pessoal, na Europa, na verdade, fica mais para o Marrocos. Tá indo lá dar aula, lá na academia? Estou indo dar aula numa academia. Eu vou dar aula da parte de grappling de um time de MMA, parte de luta agarrada, de wrestling e de jiu-jitsu, para um time profissional de MMA. Então lá também vou dar aula de jiu-jitsu. Vai ir quando para lá? Próxima quarta-feira, dia 10. Próxima quarta já? Dia 10, Nossa, pretende ficar tempo lá ou só vai fazer uma temporada? Eu pretendo ficar um bom tempo, eu não conheço o lugar também, eu conheço assim, por vista, por fotos, por vídeos, mas não conheço o lugar. Então, eu espero que tudo dê certo, que eu goste da academia e que a academia goste de mim. Mas, graças a Deus, por onde eu passei, deu certo. Então, eu acredito que lá pode dar certo sim, tudo vai dar certo, e eu pretendo ficar um bom tempo. Ai, que bom, né? Eu acredito que é mais uma porta aberta. Sim. E tem muitos lugares ainda para você ir, né? Então, eu estou me despedindo dos meus alunos, assim, como estiver indo, estou indo realmente para morar. Então teve essa despedida, fizeram um treino de despedida, o coração realmente fica muito apertado. Sempre ficou. Quando eu fui embora para a China a primeira vez ficou. Quando eu voltei da China para cá ficou a mesma coisa. Nossa. Agora está indo de novo. Até meu amigo que
meu aluno também estava falando assim, você já virou cidadão de mim, está sempre indo e voltando. É importante que eu sempre volto. Sim. Eu nunca me desconectei, não me desconecto dos meus alunos. Sempre deixa uma referência, a porta aberta, sempre, né? Então tá ficando bons professores no meu lugar. Nas 2 turmas que eu tenho, tá ficando bons professores que vão dar continuidade no meu trabalho. Então eu acredito que meus alunos estão ficando em boas mãos, vão continuar colhendo os resultados que eles vêm buscando. Eu acredito que lá vai ser uma porta aberta não só para mim, mas para minha equipe, para os meus alunos futuramente, para os atletas da academia. Então, vou ser um braço da CM System lá nas Ilhas Canárias. É isso aí. E que Deus te proteja lá, né? Como continua te protegendo por onde você vai, né? Por onde você passa. Deixa eu só continuar mandando os abraços aqui para a gente ir para a última perguntinha para o professor, senão depois ele não volta. A Aninha está dizendo compartilhada, a Loreci Ferreira está dizendo show, parabéns para o moço aí. Muita gente compartilhando, colocando nos grupos, é isso aí, gente. Eu recebo hoje o professor Piscite lá de Curitiba, que está indo para fora do Brasil, olha só que honra. E passa pelo podcast Atualiza. E eu quero convidar vocês que não conhecem esse humilde espaço, venha fazer uma visita, tomar um copo d'água, tomar um suco, conversar comigo e também ser um patrocinador do podcast Atualiza. Eu quero agradecer de coração vocês que acreditam no podcast Atualiza. Professor Piscite, eu já quero mais uma vez te agradecer por você ter aceito esse convite, né, de vir aqui nesse humilde programa e deixar a porta aberta também para você. Quando você quiser voltar, pode voltar. Muito obrigado, Isa. Parabéns pelo teu trabalho. Tenho assistido teus podcasts agora, desde que conheci através da Margarete, quando veio aqui, que também é minha aluna, minha amiga. Você faz um trabalho maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber também. Espero voltar aqui mais vezes, quando eu estiver de volta ao Brasil. Seja voltando para trabalhar, seja vindo de férias. Eu espero voltar a Cascavel, voltar ao teu podcast. E sou grato pela oportunidade, por abrir a porta do teu podcast. Obrigada mesmo de coração, mas antes de você ir, eu quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma palavra de incentivo para quem está começando a luta ou para quem está começando alguma coisa. A gente falou lá no começo do podcast que nada é fácil, né? Que dá vontade de desistir, como você pensou em voltar lá para onde você tinha deixado seu filho, aí o teu professor te segurou, não vai voltar. Deixa uma palavra aí para quem está querendo desistir do que está fazendo. Agora é com você. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, depende principalmente de você. Independente do que te falem ou dos obstáculos que estejam no teu caminho. O que vai definir o que você tem dentro do coração. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei aqui, aquela frase. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Essa é a tua primeira conquista. Se eu quero ser campeão mundial, como eu sonhei a partir do momento que eu virei lutador. Começa com aquela decisão ali, a decisão de tentar de verdade. Uma coisa que bloqueia as pessoas às vezes é, eu não consigo, não é pra mim. Isso não, você não sabe, isso não existe. Tenta, vai lá e tenta, mas tenta de verdade, com o coração aberto. Vai lá, tenta e seja feliz. Se não conseguir, não tem problema. Tenha com sua consciência tranquila que você tentou e deu o seu melhor. Dê o seu melhor sempre. Não importa o que você faz, importa o quão você é bom no que você faz. E você só vai ser bom se você fizer com amor. Tenha amor por tudo que você faz. Se algo não te faz feliz, se está fazendo isso e não te faz feliz, você tem a opção de mudar. Mas eu admiro demais as pessoas que são bons no que faz. Eu vejo pessoas, é uma coisa que eu aprendi a admirar mais ainda depois que eu tive esse período na China, que eu vejo as pessoas trabalhando com uma habilidade incrível em quase tudo. E sabe por quê? Porque os chineses passam muito tempo fazendo a mesma coisa. Os chineses não têm essa inconstância de, isso aqui eu não estou fazendo bem, isso aqui não está legal, eu não estou ganhando bem, eu vou para outro. Faz melhor, que você vai se especializar e você vai ser o melhor naquilo ali. E você vai se estabilizar naquilo. Se você realmente gosta, faça. O mais difícil é só a gente decidir o que quer. Depois que decide, a gente faz de verdade e fica bom, não tem jeito. Eu tenho um aluno
Dr. Júlio, que sempre me fala que acha que eu sou um estudioso, não só um professor, mas um estudioso da luta, porque fico bom no que faço, porque eu não paro de fazer. Enquanto todo mundo está descansando, eu estou repetindo, eu estou vivendo aquilo. Eu vivo a luta para depois viver da luta. Tente, de verdade, com amor e gratidão por cada conquista. Valorize cada conquista sem olhar o próximo, sem se comparar tanto. Se o próximo conseguiu, o teu próximo ali conseguiu muito, o teu vizinho conseguiu muito, você não sabe o que ele passou até chegar lá. Simplesmente faça o teu até chegar aonde você quer. Não importa o que custa. Tente, continue tentando, fazendo o seu melhor. No momento certo, Deus vai mandar para você. Obrigada pelas palavras. Eu tomei posse também aqui. Fixa aqui para mim, fazendo um favor. Obrigada pelas palavras. Gratidão mesmo. Sucesso sempre para você. Que aonde você for, Deus te acompanhe. E precisando desse humilde espaço, pode contar comigo, tá bom? Eu sempre digo que juntos nós somos mais fortes. E não tem o melhor nem o pior. Aqui nós somos todos iguais. Obrigada. Sempre. Gratidão. Vamos fazer aquela fotinha assim? Cadê o nosso fotógrafo? Nós fazer aquela foto. É assim que faz, né? É. Aí ele vai tirar uma foto oficial aqui pra gente se despedir. E eu já falei demais, né? Já falei demais pro meu tamanho. Eu me sinto honrada pelo professor e mestre Rodrigo Piscite passar por esse humilde espaço aqui. Sou grata mesmo pela sua vida. Enquanto o cameraman se prepara lá, eu quero mandar um abraço aqui para nossa mais nova patrocinadora, Camila Suplementos. Olha só, gente. Para perder peso rápido e com saúde, entre em contato com a Camila, 459988208013. Ela também é patrocinadora do podcast Atualiza, acreditou, está investindo e a gente está junto. Então eu quero super indicar para você que está com probleminha de perder peso, entre em contato com a Camila, 998208013, tá bom, queridos? Estamos juntos. Vamos fazer aquela fotinha oficial pra gente se despedir das minhas amigas e cortes. Oi? Esse fundo? Pode ser. E o corte, pode ser Atualiza. E o cortes com edições vai estar lá no meu Insta, tá bom, gente? Me procura lá, Isa Tavares 11, que a gente vai estar lá com toda a edição aqui do professor. Lá no meu Insta também. E você que não curtiu minha página, gente, curta lá. Atualiza, acompanhe quem já passou por aqui, quem tá passando. Sou grato pela sua vida. Vamos lá, prof. Obrigada de coração, tá? Obrigado. Vamos lá. Joia. Joia. Obrigada de coração. Obrigada, gente. Beijo no coração. Eu volto com vocês na terça-feira com mais convidados.